Olá a todos que estão me acompanhando no canal Padre Marcos dos Santos, Marcos Maria dos Santos. Hoje eu gravo sempre um dia antes para poder dar tempo de divulgar. Nós estamos celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora, do nascimento de Nossa Senhora, da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Então, desde já, eu agradeço que você está me escutando, peço que você possa dar seu like e divulgar. É um canal que a gente grava no celular mesmo, com baixos recursos, mas o mais importante é a mensagem que é passada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo de 1 a versículo 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés, Zara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Rabi, Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, o rei Davi, Davi gerou Salomão, da mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliú, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, no qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. No total, as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, então hoje nós celebramos essa festa do nascimento de Nossa Senhora, do nascimento temporal de Nossa Senhora. Dia 15 de agosto, nós festejamos a Assunção da Virgem Maria em corpo e alma ao céu. Então Nossa Senhora ressuscitada sobe aos céus, é elevada em virtude do poder do seu Filho Jesus, e se senta à direita de Jesus, a Virgem que é coroada como Rainha do Céu e da Terra, a Virgem que é coroada como Filha de Deus Pai, como Mãe de Deus Filho, como Esposa do Espírito Santo. Mas alguns santos, devido à magnitude da sua santidade, nós celebramos não só o seu nascimento para o céu, né? O seu nascimento para o céu que se dá no dia da sua morte, mas nós celebramos também o seu nascimento temporal, o nascimento neste mundo. Por exemplo, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que não é meramente um santo, mas é o próprio Deus que se fez homem, que nós celebramos a sua Páscoa, mas celebramos dia 25 de dezembro o seu nascimento. Como, por exemplo, também o grande São João Batista, o precursor, celebramos dia 29 de agosto o seu martírio, mas celebramos 24 de junho o seu nascimento temporal. E, evidentemente, se celebramos Jesus e também celebramos São João Batista, quanto mais a Virgem Maria, quanto mais a bem-aventurada sempre Virgem Maria, que celebramos dia 8 de setembro o seu nascimento. Nossa Senhora, então, 8 de setembro, se nós contarmos 9 meses antes, vai dar 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição, dia em que nós celebramos também, em que o momento que houve, a fecundação do espermatozoide São Joaquim com óvulo de Santana, a Virgem Maria, desde o primeiro instante, foi santíssima, foi imaculada, foi preservada de toda mancha, de toda nódoa do pecado original e cheia de graça. Ela é totalmente cheia de graça, plena de graça. Celebramos então o nascimento daquela que vem a ser a Mãe de Deus, daquela que é a sempre virgem, daquela que é imaculada, daquela que foi assunta em corpo e alma ao céu, daquela que é a rainha, daquela que é a nossa advogada junto a Jesus. Jesus na cruz
como nós podemos ler em João 19, 24, quando Jesus morre, o seu último presente é a sua mãe. A sua mãe que ele dá para ser, na pessoa de João, o seu discípulo amado e querido, para ser a nossa mãe também, na ordem da graça. E assim como o Espírito Santo, unido à Virgem, gerou Jesus, o Espírito Santo unido à Virgem, nós vemos isso unido à Virgem quando gera Jesus em Nazaré, unido à Virgem quando gera a igreja em Pentecostes em Jerusalém. Então a mesma mulher, como nos ensina São Luís Grignion de Montfort, que gera a cabeça, ela gera os demais membros. E assim como Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja, que é Jesus, cabe a ela também, em união com o Espírito Santo, cabe a ela, mediante a sua intercessão, também gerar a nós, os outros membros da igreja, nós que somos filhos de Deus e que temos a ela como a nossa mãe. Evidentemente que nós não proclamamos que ela é deusa, existe um só Deus, Criador do céu e da terra. Em nenhum momento a Igreja Católica afirmou que a Virgem Santíssima é deusa. Existe um só Deus em 3 pessoas, que é a Santíssima Trindade, que nós adoramos, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Nossa Senhora, ela também é chamada, e aqui é a nossa consolação, com vários títulos, como auxiliadora dos cristãos, como refúgio dos pecadores, como mãe da igreja, como nossa mãe. Mas a Virgem também, ela é chamada de onipotência suplicante, ou seja, tudo que ela pede, e porque ela pede de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade dela de Deus é uma só, ela está em sintonia, no mesmo compasso que a vontade do Senhor, e muito mais ainda na glória, e porque ela pede, e pedindo pelos méritos dela, que são muitos, são superabundantes, pedindo muito mais ainda pelos méritos do seu Filho Jesus, que são infinitos, ela nos alcança aquilo que nós precisamos, justamente visando a salvação das nossas almas. Somos convidados então a recorrer a ela, a amá-la, e nós nunca vamos amar a Virgem suficientemente como nós devemos amá-la, queridos irmãos e irmãs, até porque quem primeiro amou foi o próprio Jesus, o próprio Deus, o Pai e o Espírito Santo. Então a igreja nos coloca esse evangelho muito interessante, um evangelho até longo, chamado de genealogia. Temos essa genealogia em Mateus e temos a genealogia no evangelho de Lucas. No evangelho de Lucas vai remontando até Adão, o primeiro homem que Deus criou. E no evangelho de Mateus remonta até Abraão. E a preocupação de Mateus, porque Mateus escreve principalmente para os cristãos de origem hebreia, a preocupação é dizer que Jesus é o Messias. Daí que ele vem apresentar a genealogia a partir de São José. São José, como descendente do rei Davi, a quem Deus prometeu que sairia o Messias. São José, descendente, ou melhor, pertencente à tribo de Judá, a qual Deus prometeu que o Messias viria, e remontando até Abraão. Então Abraão, justamente o pai de todos aqueles que creem em Deus, nosso pai na fé, mas Abraão, que também, segundo a carne, é pai dos judeus, por Isaac, por Jacó, e pela carne também pai dos árabes, via Agar e via Ismael. Abraão, que é pai de todos os crentes, e depois nós vamos ter Judá, que é um dos filhos de Jacó, do qual vai nascer o rei Davi, o principal rei de Israel, e da linhagem do rei Davi, por linha direta, viria o Messias. Então a preocupação dele é nos dizer que Cristo é o Messias prometido por Deus a Israel. Algo muito interessante que nós podemos perceber, queridos irmãos, claro que evidentemente que segundo a tradição, que o nascimento de Nossa Senhora foi algo miraculoso, porque São Joaquim, ele pertencia à tribo de Judá, a família real do rei Davi, e Santana, a mãe de Nossa Senhora, pertencia à tribo de Levi, a tribo sacerdotal, e que remontava até o primeiro Gadol Kohen, que era o sumo sacerdote Araão, o irmão de Moisés. Então, do lado de Santana, nós temos uma linhagem sacerdotal, do lado de Joaquim, São Joaquim, uma linhagem régia, real. E dessa união que nós vamos ter a bem-aventurada sempre Virgem Maria, vamos ter Nossa Senhora. Nos diz a tradição que eles já eram de idade muito avançada e que um anjo anunciou que eles dariam justamente à luz a mãe daquela que seria a mãe do Messias, dariam à luz a mãe do Messias, a Virgem Maria, Nossa Senhora.
E vemos então um ato de Deus, o nascimento miraculoso de duas pessoas idosas que vêm gerar uma filha ungida, uma filha predileta de Deus, uma filha que teria essa missão tão espetacular, insigne, que seria a mãe de Deus e também a nossa mãe espiritual. Deus pode fazer todas as coisas, porque para Ele tudo é possível. E na história de Israel nós vimos mulheres estéreis, idosas, como Sara, que deu à luz a Isaac, como a mãe de Sansão, como também, por exemplo, a Ana, que foi a mãe do profeta Samuel, ou até mesmo também, como foi o caso, por exemplo, de Isabel com Zacarias, a mãe de São João Batista. Interessante nessa genealogia que eu queria comentar é a figura de algumas mulheres que aparecem aqui como estrangeiras e como pecadoras. Nós temos, por exemplo, aqui a figura de Raabe, que segundo o livro de Josué, o quinto livro da Bíblia, era uma prostituta. Então vamos vendo uma prostituta dentro da linhagem messiânica. Outra mulher que nós vamos ver é Tamar. Tamar que enganou seu sogro, Judá, engravidou do seu sogro. Temos então Tamar, que engravidou do seu próprio sogro, que o enganou, se disfarçando de prostituta, tendo relação com seu sogro, tendo filho do seu sogro. Nós vamos ter Raabe, na época então de Josué, que ela habitava a cidade de Jericó, engravidando, por exemplo, não engravidando, mas sendo prostituta, e acabando guardando os espias de Israel, os espiões de Israel. Depois nós vamos ter a figura também de Ruth, que era uma moabita, uma estrangeira, e que depois acaba se casando com Boaz, que era o bisavô do rei Davi. E aí nós vamos ter uma quarta figura, que é Betsabeia, que era mulher de Urias o Hiteu, então provavelmente uma pagã, uma estrangeira, uma goim, e que acabou engravidando do rei Davi. Né? A primeira vez, o rei Davi, que ela já casada, cometeu adultério, a engravidou e depois mandou matar o seu marido Urias para poder tê-la como mulher. E no segundo momento, então ela tem o rei Salomão. O primeiro filho, ela acaba perdendo, o primeiro filho do rei Davi, como um castigo da parte de Deus. E o segundo filho acaba vingando e acaba se tornando o rei de Israel mais sábio, pelo menos no primeiro momento, porque depois ele acaba se perdendo, porque ele era um homem muito mulherengo e acabou tendo seu coração transviado dos caminhos do Senhor e permitindo que deuses estrangeiros, Baals e Aserás, entrassem na terra de Israel. Mas nós vemos essas quatro mulheres, nós vamos ver Tamar, nós vamos ver Raabe, nós vamos ver Ruth e nós vamos ver então Betsabeia. Para mostrar o quê? Que Deus tem os seus caminhos, que Deus tem a sua providência, que Deus pode pegar aqueles que nada são para confundir aqueles que são, como nos ensina São Paulo. Deus ele usa instrumentos inábeis para poder realizar grandes obras e assim confundir as pessoas soberbas e orgulhosas. E que ele tem os seus caminhos e que ele conduz a história segundo a sua providência. Não só a história da humanidade e da igreja, mas também a nossa própria história de vida. E que há salvação para todos se nós nos abrirmos ao nosso coração a Jesus, por mais pecadores que nós sejamos. Vamos pedir a intercessão da Virgem hoje, celebrando o seu aniversário, celebrando o seu nascimento, celebrando esse grande presente da parte de Deus que nos deu como seu último presente. Na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu o sacerdócio, Jesus deixou a Eucaristia, na sexta-feira ele realiza o seu sacrifício no Calvário, na cruz do Calvário, mas o último presente derradeiro, com Nosso Senhor agonizando com lábios de sangue, é a Virgem Maria, sua mãe, para ser a nossa mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão da Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.